Boa noite, Penha. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Um 2022 muito bom, promissor. Que possamos escolher das boas sementes semeadas em 2021, em 2022, com alegria, com saúde. Obrigado também. Muito obrigado por tudo. Que Jesus nos abençoe mesmo. E nós abençoemos a vida pelo nosso comportamento, pelas nossas boas escolhas, né? Pela nossa liberdade de escolher, nós escolhamos, possamos ter o discernimento, poxa, essa é a melhor escolha para mim, essa é a melhor escolha para o meu próximo, e sempre acertarmos nessas escolhas, porque a vida num corpo físico, na realidade, a vida na Terra é uma escola, nós somos uma escola aprendendo, né? Eleusa, cenário para Eleusa também. Conseguindo fazer acenamento aqui para PEN. É a minha dificuldade de lidar com tecnologia. Vamos falar de doutrinação hoje, começamos hoje, doutrinação. Nos chama de diálogos com os espíritos. E na leitura, na releitura que eu fiz deste capítulo de Missionários da Luz, eu aprendi barbaridade. Eu estou aprendendo, à medida que eu estou fazendo a leitura, estou fazendo meus comentários, eu estou aprendendo muito, mas muito mesmo nessa obra Missionários da Luz. E vocês vão ver, talvez isso aqui vai ficar em duas reuniões, porque ele é um capítulo grande. Doutrinação é muito importante, porque há muitas casas espíritas, milhares de casas espíritas, com vários e vários grupos mediúnicos. Tem casa espírita em Brasília que tem 200 grupos mediúnicos. E precisa ver um pouco exatamente como estamos lidando com o grupo mediúnico. Nós vimos a questão da psicofonia com Otávia a semana passada. Hoje vamos falar de doutrinação ainda com a mediunidade de Otávia. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudo evangélico, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando-nos, tanto Alexandre, e o Alexandre respondeu, inclusive com alegria. Tratava-se de uma mulher, de uma mãe afetuosa, e essa mãe afetuosa expôs ao Alexandre as suas preocupações, as suas dores no coração, solicitando a ajuda do Alexandre, né, para ajudar a colaborar com ela, com o seu filho. E nós vamos explicar quem é o filho dela, por que ela está pedindo ajuda, o que o filho dela fazia quando encarnado e por que está nas mais terríveis e densas energias espirituais do mundo extrafísico. Ó, meu amigo, até hoje eu permaneço em luta com o meu infortunado Marinho, que é o filho dessa senhora. Apesar dos meus esforços, o pobrezinho continua prisioneiro das sombras. Isso a senhora conversando com Alexandre, pedindo ajuda a Alexandre. Entretanto, esperançada em sua possível renovação, eu venho pedir-lhes a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Então, Alexandre, você pode me ajudar ao meu filho perdido nas trevas? Uma nova doutrinação? Interrogou Alexandre, porque está se tratando de trabalho mediúnico. Alexandre coordena esse grupo mediúnico há vários anos, mais de 10 anos, e essa senhora foi pedir uma ajuda ao Alexandre. O Alexandre perguntou para ela se aquele pedido dela é para que o seu filho pudesse realmente se comunicar novamente no grupo mediúnico. Então, uma nova doutrinação. Aí ela disse, sim, eu gostaria que ele realmente fosse novamente doutrinário nesse grupo mediúnico. Já recorri a diversos amigos que colaboraram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota, em Marinho,
sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre para essa mãe. Nós podemos permitir uma nova doutrinação? Sim. Agora, como a mãe é que está pedindo, você está notando alguma possibilidade dessa doutrinação? E ela confirmou que sim. Há mais de 10 anos, eu procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando de maneira direta. Então, mais de 10 anos que está procurando incutir na cabeça, na mente do filho, para tirar ele do mau caminho. E ela está tentando. Por mais de uma vez, já o conduzia a situações de esclarecimento e iluminação sem resultado, como é o do seu conhecimento. Ou seja, ele já em doutrinação esteve em grupos mediúnicos, mas não resolveu muito. Ele não conseguiu se libertar das sombras. Embora, como ela está afirmando para Alexandre, ele já esteve em outras doutrinações, mas sem resultado, não houve um bom resultado. Agora, porém, observou-lhes as disposições algo modificadas. Ele não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta, sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio, e diversas vezes eu tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. Então eu percebo no meu filho essas condições psicológicas favoráveis para uma nova doutrinação, inclusive até levando a algum momento a orar, embora ele ainda se mantenha rebelde, e muito venho sofrendo por esse pobre filho desviado da estrada reta. E é possível que o Cristo me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Alexandre, por favor, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto. Então ela está pedindo, rogando, solicitando, implorando mais uma doutrinação do seu filho, porque ela acha que ela tem parte de culpa no desvios dele. E ele já está há mais de 10 anos nas trevas, desencarnado nesses processos de sofrimento profundo. E ela confessou, Alexandre, confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Então a mãe sofrendo muito para tentar resgatar o filho das sombras, e ela se sentindo meio culpada dele estar nessa situação. Compreendo a luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas. Dá para esgotar qualquer um de nós, tenha calma, porém. É uma afirmação interessante do Alexandre, dizendo que arrebatar um coração amado que permanece nas densas brumas das regiões inferiores do mundo espiritual, é o que ele faz, esgota realmente, você dedica bastante, então tem limite, nós somos seres humanos, é uma mãe humana, né? Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação, disse o Alexandre para ela. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo, ou seja, como você está me dizendo isso, eu me proponho a ajudar. Se fosse de outra forma, eu não ajudaria, porque seria impossível tirá-lo das condições aqui, depois de 2, 3 ou 4 doutrinações, ele continua do mesmo jeito. Confie em nossa tarefa, diz o Alexandre para ela, e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo. Então ele perguntou, está tudo tranquilo, está tudo preparado? Você tem como trazer o seu filho aqui? Ela disse que sim. E ela explica para o Alexandre, alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, que vai ser a médium psicofônica, né, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento, no grupo mediúnico. Pois bem, concluiu Alexandre, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor do Dionísio, seu filho, naquilo que eu puder fazer. André, vendo essa conversa, perguntou por que a doutrinação em ambiente dos encarnados. Vamos prestar atenção, nós que estamos acompanhando o estudo Missionário da Luz,
a essas perguntas de André Luiz ao Alexandre, em relação ao que ele está perguntando. Por qual a necessidade de grupos mediúnicos? Vamos dizer assim, qual a necessidade de uma doutrinação de um desencarnado? Será que não existem doutrinadores no além? Será que não há como encaminhar e tratar esses espíritos de uma forma diferente, sem necessariamente grupo mediúnico? Pensa o seguinte, qual país que tem grupo mediúnico como o Brasil? Raros, praticamente eu não conheço. Qual país tem esses trabalhos igual ao que ocorre no Brasil? São raros. Então não é qualquer país que tem grupo mediúnico. Aí eu pergunto, aqueles seres que desencarnam em outras culturas, como é que elas são atendidas? Se lá não existe grupo mediúnico por uma doutrinação, por um processo de psicofonia, é só pensarmos nisso. Então só há a possibilidade de libertar espírito por doutrinação. E antes do espiritismo, que não existia um grupo mediúnico, como é que eram feitas essas doutrinações ou digamos, essas aproximações, digamos que psicoterapeutas para desencarnados em sofrimento? Então o grupo mediúnico é uma coisa recente. E qual a importância, se é tão importante um grupo mediúnico, uma doutrinação, por exemplo? Que é o André Luiz está perguntando exatamente isso, né? Por que uma doutrinação em ambiente desencarnado? Por que doutrinar entre os encarnados? Não há como doutrinar desencarnado entre os desencarnados? Essa é a questão levantada por André Luiz. E vamos ver o que o Alexandre responde para o André Luiz. Essa medida é uma... Aliás, ele continua perguntando, Alexandre, essa medida é uma imposição no trabalho desse setor? Ou seja, quando você abre um grupo mediúnico, há obrigatoriedade de trabalhos de incorporações, de doutrinações? Todo trabalho mediúnico precisa ter a psicofonia? É isso que ele está perguntando. Precisa ter esse processo psicofônico? É a pergunta, porque eu estou falando em doutrinação em alguém pela psicofonia de Otávia, que é médium de incorporação ou de psicofonia. E o Alexandre disse, não. Na realidade, não é um recurso imprescindível para o tratamento dos espíritos. Então, doutrinação, incorporação ou psicofonia, é o que ele diz, não é um recurso imprescindível, não. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Então, os tratamentos em desencarnados, em vários grupos, que ele chamou agrupamento de servidores, existem aos montes no mundo espiritual. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Nós temos trabalhos de psicoterapêuticos, né, para esses espíritos desviados na região espiritual. Será que só na Terra é que existem as doutrinações, as incorporações para tratar espírito, como muita gente acaba pensando, né? Não precisa de um grupo mediúnico. Se é um grupo mediúnico, não há salvação. É preciso ter um pouco de cuidado. Sem incorporação, não há salvação. Sem desobsessão, não há salvação. Porque tem gente que ainda tem essa cabeça, achando que um trabalho espírita, que um centro espírita, obrigatoriamente precisa ter trabalho mediúnico. Tem muita gente que ainda defende essa tese. E nós temos que parar para pensar muitas coisas em relação a isso. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Então nós temos departamentos de trabalho de socorro aos desencarnados, aos sofredores, aos obsessores, seja lá quem for. Então aqui está repleto desse tipo de trabalho no mundo espiritual. Então, para que então esse trabalho mediúnico no campo físico? É ainda a discussão entre André Luiz e o aprendizado aqui com o Alexandre. Em determinados casos, porém, aí o Alexandre vai dar esse detalhe, em alguns casos, a cooperação do magnetismo humano, em alguns casos, não são todos, em alguns casos, o nosso magnetismo, o magnetismo humano, pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas zonas de sensação da crosta do mundo. Então os trabalhos de psicofonia e de doutrinação em grupo mediúnico, ela tem uma correspondência de um certo valor de cooperação, mas para entidades que estejam muito mais presas às sensações físicas, às sensações do mundo material. Então ele fala que realmente pode haver uma influenciação mais intensa, isso é um ponto. Em alguns casos. Mesmo aí, contudo, a
colaboração dos médiuns psicofônicos ou doutrinadores, ou seja lá o que for, qualquer médium, né, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Quer dizer, se não tiver, o trabalho vai ser feito do mesmo modo. Porque tem pessoas que não têm que trabalhar mediunicamente para ajudar os espíritos sofredores do além. Não, eles têm grupos para fazer isso. Eles têm doutrinadores para fazer isso. Eles têm um aparato para fazerem isso. Então, um grupo espírita, digamos assim, uma casa espírita, que priorize o estudo para entender isso é muito mais importante que uma casa espírita que abre 200 grupos mediúnicos para não servir praticamente para nada. Ou, excepcionalmente, porque sabendo que esses grupos não são imprescindíveis. Ou seja, se faltar, não vai ter nenhum problema no espiritual. O que ele está dizendo? Alexandre explicando com muita clareza neste capítulo para André Luiz. Não é imprescindível, não constitui. Grupos mediúnicos são coisas imprescindíveis para um trabalho de atendimento a um espírito sofredor. Não. Isso é que está sendo respondido. Mas, quando é possível e útil, valemos-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos. Quando é possível. Esse grupo que ele está há 10 anos é um grupo bem falho. É um grupo cheio de limitações. Ele está tendo como parâmetro o grupo que ele é o coordenador, o Alexandre. E ele está dizendo, quando é possível, é útil, e útil, né, valendo do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, quando for útil. Não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, ele está dizendo que acaba esses trabalhos de mediunidade sendo mais importante para o despertamento dos sentimentos dos encarnados do que os próprios desencarnados. Porque, eu repito, nós precisamos tirar o vício de achar de que eu só sou espírita e médium numa casa espírita se eu estiver num grupo mediúnico. Isso não é verdade. Eu serei um bom médium, um bom espírita, um bom doutrinador se eu utilizar dessas ferramentas para, aos poucos, ir transformando a minha vida e transformando a minha forma de viver, me transformar realmente um processo de reconfigurar a minha personalidade. Aí vale a pena. Porque senão, eu repito, você pode estar 250 milhões de anos num grupo mediúnico sem você se criar esforço para se modificar, isso não vai valer no seu processo evolutivo muita coisa. E aí está falando exatamente isso. Um grupo mediúnico, excepcionalmente, pode ajudar mesmo os próprios encarnados. Porque tratar obsessores, tratar qualquer espírito doente, nós temos muitos grupos no mundo espiritual para fazer isso. Ficou claro? Então, dito isto, com uma certa clareza que o Alexandre está utilizando aqui, o mentor fixou um sorriso, e ele sempre usa esse sorriso, né? Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinário. Então, é importante mais nesse aspecto, quando as pessoas, o médium, o grupo mediúnico, as pessoas, elas se envolvem no objetivo pedagógico do processo, em os médios se melhorarem. Né? Aí o Alexandre explicou, quando o doutrinador ou o grupo mediúnico ajuda os irmãos desencarnados equilibrados, estão ajudando a si mesmo, porque estão aprendendo ali. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitaram. Então, agora vamos centrar naquela senhora que pediu para o Dionísio como é que vai tratá-lo no trabalho de doutrinação. Mas eu fiz questão de enfatizar essa parte para que nós possamos ter uma casa espírita como uma academia ou uma escola de aprendizado do espiritismo, e não escola com fantasias em que as pessoas abrem, cada minuto se abrindo um grupo mediúnico numa casa espírita, como se isso fosse absolutamente necessário para uma casa espírita. E não é. E não é, absolutamente não é. A mediunidade é apenas uma das ferramentas, mas uma casa espírita é uma casa que acolhe pessoas necessitadas com fome. Uma casa espírita é uma casa que pode atender pessoas com processos psicopatológicos graves em atendimentos fraternais, em processos psicoterapêuticos realmente ali voluntários. Na doutrinação, na evangelização, ou seja, pegar crianças e você poder dar essas informações espíritas. Isso é muito mais importante que simplesmente estar em grupo mediúnico. É bom dizer isso. É claro que tem a sua importância, mas como ele diz,
é uma importância que para a espiritualidade não é imprescindível. Isso é importante nós colocamos. É importante, mas não é imprescindível para a espiritualidade achar que tratamento de espíritos doentes só consegue com grupo mediúnico. Repito, tem países que não tem mediunidade, não tem grupo mediúnico, como é que vai se tratar os espíritos na Alemanha, na França, que não tem esses grupos mediúnicos? Eles são tratados da mesma forma. Agora, o grupo mediúnico ajuda aos médios se eles aprenderem com a doutrinação, aprenderem que aquilo dali é um convite para a certeza de sua imortalidade. Aí vale a pena realmente trabalhar um grupo mediúnico. Mas ficar cheio de fantasia, cheio de evidências, cheio de suposta psicofonia, é meio complicado. Eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma observação, porque aí acaba justificando que aquele cientista acabou falando lá do animismo, e acaba acontecendo aquilo mesmo, e acaba justificando as falas dele, embora eu não concorde, porque ele fica num ceticismo muito grande. É só nós termos um pouco de cuidado. Fora da mediunidade ou fora de um grupo mediúnico não há casa espírita, é mentira. A casa espírita funciona com estudos, com doutrinações, com evangelizações, com trabalho com jovens, com assistência social. Tem várias frentes de trabalho. E muito mais importante, inclusive, do que a propriamente dita mediunidade. Eu digo isso se o médium não trabalhar a mediunidade para se transformar. Porque se eu estar ali só por curiosidade, achando que vai estar em contato com os espíritos e está realmente pagando suas dívidas só por isso, sem se esforçar para se transformar, ele não está realmente ganhando o terreno de evolução. Ele continua estacionado. É importante, mas não é imprescindível. Palavra de Alexandre. Por que permaneceria um espírito iluminado, perguntou André Luiz, né, em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Como é que um Alexandre, tão evoluído, ficava realmente a serviços consecutivos por seres que ainda se compraziam nas sombras, no caso Dionísio, filho dessa senhora? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Outra coisa importante. Uma mãe sofrendo por um filho que permanece nas trevas. Por que uma mãe tem que ficar acorrentada às escolhas do filho? Se é uma escolha do filho, o problema não é dela. Ela pode ajudar, mas ficar acorrentada mentalmente com vontade de querer realmente ajudá-lo, num processo de quase sofreguidão como essa senhora, há um detalhe aqui. Alexandre explicou o seguinte: a dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. Aí o André perguntou, a quem se refere essa intercessão? A um filho que foi sacerdote na crosta. Então já ficou sabendo que Dionísio foi um padre. Ele foi um padre, e o André Luiz perguntou, padre? Sim. Os desvios da alma que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Então, como esse sacerdote, um líder religioso da Igreja Católica, ele se desviou muito. O que tem a ver um ex-padre desviado nas sombras, que é o Dionísio, que é o filho dessa senhora, estar exatamente numa condição mais grave, porque ele foi um líder religioso? Existem padres, está aqui o Alexandre explicando, que contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebe os títulos de sacerdote, de padres, de bispo, de cardeais, etc., como os médicos, sem amor ao trabalho de curar. Ou seja, se torna padre, mas padre por ser padre, um sacerdote por ser sacerdote, mas sem aquela visão, por exemplo, de um médico que, sem amor, não consegue curar, não consegue ajudar a cura do doente, ou de um advogado sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso de consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência. Porque um padre, um sacerdote, um líder religioso, quando todo mundo bate a cabeça para ele, né, é líder, fala bem, olha, é o padre e tal, é um representante, é um advogado de Deus entre nós e tal, as pessoas obedecem o que ele diz, ficamos obedientes, as pessoas agem assim inconscientemente. Aí tem médicos, gente muito inteligente que acaba sendo hipnotizada também com a presença das lideranças religiosas, como se essas pessoas fossem infalíveis. E essas pessoas se consideram como líder dessas pessoas que seguem igual, né, rebanhos, né, elas acham que realmente são infalíveis.
e esquecem de se comprometer com a sua transformação moral. São padres mesmo, então, eu sou padre e tal. Aí complica, porque exatamente por ter a condição de liderança, eles têm a obrigação moral de darem o exemplo, até porque eles realmente estão liderando um grande número de pessoas que acreditam nas suas palavras. Portanto, acreditar só na palavra não basta, é preciso ver o exemplo desse sacerdote. E preferem encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras quando desencarnam. Porque muitos sacerdotes, de qualquer religião, quando desencarnam, eles vão ver que a vida espiritual é completamente diferente daquilo que eles pregavam, completamente diferente daquilo que eles esperavam, completamente diferente daquilo que eles achavam que mereciam. Aí se tornam revoltados, assim, revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Se revoltam contra Deus, muitos deles, se revoltam contra o Cristo, revoltam-se contra a religião, e aí, como ex-sacerdotes, se tornam obsessores cruéis. Exatamente o que está acontecendo com Dionísio. Neste particular, devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida é de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Conhece muito, são pessoas que se destacam na cultura, né? Mas na realidade não conseguem se esforçar para a prática do bem, e isso realmente traz consequências gravíssimas, porque não há aquela busca de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Em outras palavras, acham que eles estão livres da lei, que a lei é para todos. Se eu estou ensinando, eu sou o primeiro a, pelo menos, estar preparado para aprender comigo. E se eu estou ensinando, as palavras para ajudar alguém, precisa primeiro ajudar a mim mesmo. Eu preciso saber que essas palavras que nós utilizamos para a nossa transformação servem para mim. O que serve para mim vai servir para o próximo. Mas o que adianta eu ser um sacerdote, um doutor, seja lá o que for, né? Acho que a minha autoridade intelectual, cultural, eu posso fazer, vocês façam. Eu não, eu já sou culto, já sou muito inteligente, eu estou livre, eu estou realmente totalmente furtado de qualquer lei de testemunho próprio. Eu não preciso dar testemunho, eu já sei. O que adianta saber se não faz? E a maioria acaba sendo assim quase que esmagadoramente. Acostumadas a fáceis aquisições de vantagens convencionais na crosta terrestre, pretendem resolver depois da perda do corpo físico os problemas espirituais pelo mesmo processo. Ou seja, eu aqui sou tal, eu sou sacerdote tal, eu sou cardeal tal, bispo tal, eu sou espírita tal, eu sou qualquer religioso, líder, eu sou tal aqui, as pessoas realmente gostam de mim, me veneram, eu sou tal, eu sou uma imagem de bondade, eu sou um líder, eu sou um poderoso, etc. E depois que perde o corpo físico, acho que vão viver essa realidade. Aí vão cair em si. Vão ver que não é nada disso. Viveram a mais absoluta ilusão. Porque o verdadeiro desprendimento para aquele que é pregador, daquele que vai ensinar alguém, é a experiência daquilo que prega. E quando chega no mundo espiritual achar que você vai só pregar sem a necessidade do exemplo, você vai realmente cair do cavalo, é um termo bem popular, né? Você vai ver que está tudo errado. Então é muito fácil você pregar, é muito fácil você ensinar as coisas. Basta decorar lá os livros, você vai decorar. Você tendo capacidade de falar em público, tem gente que tem essa capacidade mesmo, arrebanha, é o tal, tem gente que tem milhares de seguidores por aí, mas não dão exemplo. E não vão chegar no mundo espiritual achando porque foram líderes e têm vários seguidores, vão chegar lá, vão ter vários seguidores do bem, vão ter vários seguidores sim, mas das sombras, isso vocês não têm dúvida. E encontrando tão somente a lei que manda conceber a cada um segundo as suas obras, não raro, agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos líderes de várias religiões, referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram os olhos, fecham os olhos ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso,
representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. É o que acontece. É o povo dominado pelos cultos exteriores. É o que as religiões estão fazendo ainda e fizeram sempre. Usa o culto exterior para dominar a mente do gado, me perdoe, né? Dos que não pensam. Querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. O culto domina a mente. Os sacerdotes ou as religiões dominam as pessoas. E você acaba realmente ficando hipnotizado, preso, escravo, na angústia e no medo a essas religiões, a esses sacerdotes. Porque se você não seguir o que eles dizem, você vai para o inferno. Nós estamos falando isso o tempo todo. Então eles ameaçam com o inferno. Você não tem direito a ir ao céu, né? E porque nós sabemos que não é qualquer um que vai para o céu, todo mundo tem medo do inferno, aí obedece. Obedece o tempo todo. E aí acontece esse absurdo de dominação pelo culto exterior. As pessoas são dominadas pelos cultos exteriores. As pessoas fazem sem pensar. As pessoas tiram 10% do bolso sem pensar, pensando que vão comprar felicidade após a morte. Nós vimos aqui pessoas deixando lá uma herança enorme para a igreja para poder realmente ter um descanso eterno. E não tem. Nós vimos isso lá, o André Luiz explicou para nós, quando ele foi receber na Câmara de Retificação, nesta mesma obra, ele explica isso. Erguem basílicas suntuosas. Não sou eu que estou dizendo, não, é exatamente o Alexandre. Erguem suntuosas basílicas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Quanto mais ofereço, mais eu vou ter o céu, os anjos me ajudando, me tirando do inferno, mas aí esquecem o coração humano. Menosprezam o espírito de humanidade. Ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E, cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhe entroniza a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre continuando, para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esses líderes religiosos, pastores, sacerdotes, padres, seja lá o que for, líder religioso, cristão, ele está falando dos cristãos, né? Que ficam só na retórica, só na informação, sem o esforço para o exemplo, a desencarnação é uma desilusão terrível. Porque a desencarnação, ela realmente vai fazer com que ele mergulhe na própria consciência e ele vai ver que ele mentiu para as pessoas. Ele utilizou os cultos para escravizar, para dominar as mentes. E fora aqueles que, muitos na sua autoridade sacerdotal, desviam pessoas no campo da sexualidade. A gente sabe disso, a gente sabe que existem muitos casos. Não estou fazendo uma crítica, são fatos que a gente vê historicamente o tempo todo. Utiliza essa autoridade numa mente enfraquecida, do qual você faz o que quer dela. Escraviza as pessoas. E se você se for um homem desequilibrado, nós vemos casos aqui contados por Alexandre, em Obreiro da Vida Eterna, você acaba dominando, no caso, o elemento feminino frágil, porque está fragilizada, e faz dela o que você quer. E tem acontecido isso nos bastidores. É um horror, isso acontece o tempo todo. Então esses sacerdotes, é claro que existem os bons sacerdotes, é claro que existe para toda regra uma exceção, mas mesmo os bons sacerdotes, eles não estão tão preparados para uma realidade após a morte, não. Não estão, porque eles não estudam isso. Eles esperam realmente, por serem bons, são fiéis, mas é uma fidelidade um pouco mais externa, né? E quando eles desencarnam esperando um céu, vão ver que não irão para esse céu que eles criaram. Eles vão para qualquer região, menos para o céu que eles idealizaram. Eles vão para uma outra realidade, aí também muitos podem se revoltar. Embora fossem bonzinhos entre nós, se tornam revoltados do outro lado, porque eles negociaram um comportamento exterior. Não são todos os casos. Existem casos dentro da igreja maravilhosos. Vamos ver um Francisco de Assis, um Santo Agostinho, uma Teresa d'Ávila. Existem pessoas maravilhosas. Mas a morte, ela acaba realmente sendo, para muitos deles, uma trágica desilusão, porque eles esperam uma coisa e vão encontrar outra. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém,
fugindo ao doloroso processo de readaptação ao mundo espiritual após a morte, à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa. Poxa, eu esperava falar com São Pedro, eu queria um abraço lá de São Pedro e não está acontecendo nada disso. Poxa, eu pensava encontrar os apóstolos, dar um alô para os apóstolos, não está acontecendo nada disso. E essa readaptação após a morte é muito complexa a essa realidade, e muitos deles acabam se precipitando no que o Alexandre explica, nos campos inferiores da inconformação. Eles não se conformam com isso. Eles esperavam exatamente esse céu beatífico e não vão encontrar isso. E na inconformação presunçosa, muitos deles se tornam obsessores, e cruéis, e líderes. E muitos deles perseguindo hoje o espiritismo. Esse é o detalhe. Muitos deles, de alta hierarquia da própria religião, perseguem o espiritismo através de médiuns incautos, de médiuns invigilantes, de oradores invigilantes, de escritores invigilantes. E assim vai. Na Terra, ninguém reencarna para turismo, nós reencarnamos para dar testemunho. Então, falar é estar o tempo todo em vigília e oração, para que nós possamos realmente, no final da nossa vida, não termos as decepções de esperar um céu, ou nosso lar, eu vou para nosso lar, eu vou lá para o ministério tal. Não é assim não, não é assim não. E não será assim para ninguém. Vai de acordo com os nossos méritos, nosso esforço continuado, perseverante, pacientes, né, e disciplinados. Aí chegaremos realmente a uma estatura boa, mas sem auto-engano e sem enganar ninguém. É sermos sinceros conosco, né? Organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Então, ex-sacerdotes, ex-religiosos, que se organizam, que ele chama de perigosos agrupamentos de almas rebeladas, rebeldes, inconformadas, porque eles esperavam um céu e não encontraram o céu, e com os quais nós temos que lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas, de penas horríveis, onde condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. Quer dizer, você fala muitas coisas externas. Olha, faz o bem, que aí você vai para o céu. Faz o bem, porque se você fizer o mal, vai para o inferno. Você está jogando fora de você. As verdadeiras quedas e ascensões são dentro de nós. É o que ele está dizendo. São raras, todavia, as religiões, os religiosos, as teorias, as doutrinas que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. A queda é consciencial. É você com você. Ao desencarnar, é você diante da sua consciência. Ao desencarnar, é ver o céu possível que você possa ter construído, metaforicamente, o purgatório que você também construiu na sua vida, ou o abismo infernal que você construiu. Aí é a queda da própria, é a queda, como ele fala aqui, consciencial dentro de nós mesmos. Então, essa felicidade ou infelicidade é uma questão de consciência. Não adianta nós ficarmos só rotulando o religioso externo. Nós temos que trabalhar a intimidade, a interioridade do comportamento religioso. Esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas, ou seja, o céu e o inferno está dentro de nós. Não adianta buscarmos fora. Achar que se eu for bonzinho, pagar meu dízimo, etc, etc, eu vou arrombar os pórticos do paraíso e vou realmente ser eternamente feliz. Isso são infantilidades que nos ensinaram. A vida após a morte não é assim. E nós estamos aprendendo com André Luiz que realmente não é assim. Então o que nós temos que fazer dentro da nossa consciência? Ampliar a nossa consciência para saber exatamente o que nós estamos fazendo conosco. Se nós nos amamos, se nos respeitamos, ou se nos rejeitamos, ou se nós somos muito inseguros, ou se nós somos seguros, se nos aceitamos como nós somos e estamos. E se eu faço todo um trabalho de exercício de auto-amorosidade para amar o meu próximo, como ensinava Jesus, ou eu vou só mascarar, achar que eu estou amando os outros sem me amar, sem me conhecer, sem me respeitar, sem me valorizar, né? Sem dar um tempo para mim, para eu poder saber em que estágio eu estou, que após a desencarnação fica muito mais fácil a nossa vida, porque eu estou trabalhando em mim a minha consciência. E quando eu desencarno, eu sei mais ou menos onde eu estou. Nem sem medo de ir para o chamado umbral, porque nós já estamos lá, porque o umbral começa na crosta terrestre, né? E também sabendo que eu posso ingressar em zonas bem agradáveis, bem superiores, bem luminosas, já com a minha consciência tranquila, porque a minha consciência é que diz para mim em que estágio eu estou de minha evolução, e não os outros. Não os outros que vão realmente dizer, não, você agora está livre, você está perdoado dos seus pecados, vou te mandar para o céu. Não existe isso.
são invenções de teologias humanas bastante caducas e infantilizadas, que isso não é real. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo às sugestões do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar uma corrigenda em si mesmo. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem em efeito a restauração imprescindível. A André perguntou, mas se o erro voluntário pertence, no caso de Dionísio, a ele, ao Dionísio, ao sacerdote, no caso que nós estamos estudando aqui, como é que nós podemos explicar o sacrifício da mãe? Já que o erro é dele, por que ela tem que estar sofrendo? Não foi ele que errou? Nós estamos falando de queda consciencial, é eu comigo o tempo todo? Pois bem, o Alexandre explicou o seguinte. Há, André Luiz, renunciações sublimes em nosso plano, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelo outro através de muitíssimos e muitíssimos anos. Mas, no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Aí entra um detalhe importante que não tinha entrado antes. Se ela está nesse processo de quase uma ansiedade de ajudar o filho, que já foi doutrinado algumas vezes e não resolveu nada, está se pedindo mais uma doutrinação para ver até onde ele pode chegar, é porque ela se considera culpada da queda dele. E vamos ver por que ela se considera culpada. Por que ele está nas trevas e ela se considera parte da culpa da queda dele. Embora a escolha foi dele, mas ela acha que também influenciou nisso. Vamos ver por quê. No processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera, o Dionísio, né, que se tornou um sacerdote católico, para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Então ele ia estudar coisas mais espiritualizantes, coisas mais profundas de filosofia espiritualista, talvez até espírita. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas, como sacerdote católico. A sua mãe, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Interpretando as suas tendências para a filosofia edificante, a conta de vocação sacerdotal, ou seja, porque ele já mostrava uma certa capacidade de sensibilidade filosófica para a espiritualidade, ela, essa mãe que está pedindo aí, achava que ele tinha essa tal vocação religiosa, a sua vocação sacerdotal. Aí ela impôs nele o hábito dos jesuítas, se tornou um jesuíta, foi para a escola dos jesuítas, né? Que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda extensão em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada, a rebeldia. Jesus, ele nos ensinou que uma das formas de nós sairmos da nossa pequenez, da nossa inferioridade, das nossas prisões da vida material, e para nos consolar com ele, é humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia, a nossa revolta. Quando eu humildo o meu orgulho, eu vou me exercitando na humildade. Quando eu amanso a minha rebeldia, eu vou me tornando uma pessoa mais consciente e acabo compreendendo as necessidades da própria dor, das próprias frustrações, etc. Enquanto eu não tiver nem humildade e nem a resignação, que é a mansidão, amansar a minha rebeldia, com certeza absoluta eu vou viver envolto nessa crosta de revolta, e isso vai me trazer um malefício de toxicidades eletromagnéticas que pode me levar durante muitos e muitos anos corroendo tanto a minha alegria de viver, as energias do meu perispírito. As reencarnações posteriores serão complicadas, porque eu já vou trazer as lesões graves no perispírito, não vai ter um corpo sadio, e assim vai, complicando a minha vida. Então, humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Humildade e mansidão é o convite de Jesus para o alívio dos nossos desesperos. O André Luiz perguntou o seguinte: mas se esse sacerdote, o filho Dionísio, foi conduzido a situação difícil e se tornou padre, e não era para ele ser padre, porque a mãe impôs ele ser padre,
para o qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele, no caso? Porque ela se sente um pouco culpada. Mas ele não era para ser padre, não era para ser um condutor, digamos assim, né, de grupos religiosos. E de repente a mãe impôs, ele foi, não estava preparado, caiu. Qual é a culpa também integral dele? Aí o Alexandre disse para ele o seguinte: a mãe errou pela imprevidência e ele faliu pelo abuso criminoso em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sobre os nossos olhos. Ou seja, a mãe deu uma oportunidade para ele. As escolhas do orgulho, da vaidade, como jesuíta que ele foi escolha dele. Ela não tem culpa disso. Ela, pelo caso, facilitou ele uma vida religiosa, mas as escolhas religiosas erradas dele, ele vai ter que arcar com isso, não ela. Ela se sente um pouco culpada porque ela induziu por obrigatoriedade levá-lo à igreja. Mas ela diretamente não tem culpa, mas a consciência dela, por dever, diz que eu poderia ter evitado. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando essa retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará as suas faltas graves. Na noite, previamente marcada, André acompanhou o pequeno grupo que procurou o Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a mãe de Dionísio, desencarnada, né, e um companheiro de trabalho e o próprio André Luiz. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, que é um dos que estava no grupo, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Então Alexandre sabia que um padre conversando com outro padre seria muito mais interessante do que ele, como um filósofo, um grande instrutor, né, para chegar à mente desse padre. Marinho não nos veria, eu falo Dionísio, mas é Marinho, né? Não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Então esse filho, esse sacerdote dessa senhora, embora não enxergasse Alexandre, André Luiz e a outra pessoa, estaria com capacidade de enxergar o ex-colega, o sacerdote. E admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob o meu olhar, diz o André Luiz, me despertasse terríveis sensações de medo. Mas agora, na condição de desencarnado, impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se aquele templo de figuras grotescas. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Veja esse quadro. O André Luiz, para encontrar esse sacerdote Marinho, filho dessa senhora, ele se dirigiu com mais 3 pessoas, além do Alexandre, né? E chegaram exatamente a esse local, né? Que era um templo, né? Um templo bastante esquisito, segundo ele, né? Que, com seres horrendos. Então, eles constroem templos também no mundo espiritual. É o que nós estamos vendo aqui. Eles constroem esses tipos de instituições para manter unidos esses espíritos inferiores. Sacerdotes, líderes, mandando na mente de outros sacerdotes, de outros religiosos, num templo lá, exatamente no mundo espiritual. O que ele está falando? Um templo de figuras grotescas. Era um templo. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando além da morte as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Então, esses religiosos, eu vou continuar na próxima quarta-feira com mais detalhes, mas esses religiosos revoltados, ao desencarnar, eles também criam esses templos. Esse é o detalhe que está sendo contado aqui. E são templos horríveis, né? Templos com figuras grotescas. Mas são templos construídos por eles. Templos em que existem os líderes.
E esses líderes utilizam, através desses templos, com uma frequência de seres grotescos, as suas ordens, os seus comandos. Então, muitos ex-católicos estão ali, sacerdotes católicos, no caso os jesuítas também, estavam ali recebendo ordem ou dando ordem num templo nas regiões inferiores do mundo espiritual. E ele vai dizendo, alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé de altares, inclusive com altares, enquanto um dos líderes comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza nova teoria sobre o céu e a bem-aventurança. Ou seja, eles criavam um grupo teológico, um grupo supostamente teológico, né, estudando Deus à maneira dele, mas esses líderes comentando exatamente sobre essa chamada igreja exclusivista em que pertenciam, né, tentando sutilmente trazer nova teoria sobre o céu e sobre a bem-aventurança. Ou seja, nós somos verdadeiros representantes dos bem-aventurados. É uma igreja no mundo espiritual, mas uma igreja do mal, uma igreja fora da luz, uma igreja nas sombras, uma igreja liderada por seres negros, igreja liderada por ex-sacerdotes revoltados. Então veja que aí está um outro grande perigo de sacerdotes que desencarnam, junto com outros sacerdotes revoltados, criam igrejas com altares, etc., e criam uma nova concepção de estudo sobre felicidade, sobre o céu, sobre a aventurança, hipnotizando pessoas, hipnotizando espíritos, hipnotizando também religiosos dessa mesma religião aí, que acabam buscando e ficando prisioneiros a eles. Mais um detalhe perigoso que acontece e que o Marinho está envolvido, né? Na próxima quarta-feira nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso, nessa leitura que estamos fazendo deste capítulo Missionários da Luz, porque é muito rico. Foi lá desde o começo, né? De não existe casa espírita sem grupo mediúnico. Não. Casa espírita, ela necessariamente precisa ter evangelização, o acolhimento fraterno, os trabalhos assistenciais, o trabalho da divulgação, através de palestras, através de cursos, e o trabalho mediúnico seria lá na ponta aquilo em que, quando todos já bem preparados, pudesse realmente estar montando. E não o contrário, como está falando. A primeira coisa que se faz é um grupo mediúnico sem estudo, sem conhecimento, sem conhecer essas coisas horríveis que acabam acontecendo no mundo espiritual. Você escancara a sua mediunidade para todas essas coisas, né? Aí aparecem esses seres lá e dominam todo o grupo e ficam um jogando contra o outro, competindo pelo poder, querendo o poder e etc., dentro da própria casa espírita, se dividindo, buscando poder, porque não há esse estudo, esse esclarecimento, né, despertando a consciência para a verdade espírita. Acabar com essas fantasias. O espiritismo é a doutrina da libertação, do despertamento da consciência, e não do fanatismo. Uma casa espírita é uma escola de libertação de consciência, e não de fanáticos, que acham que sai de uma casa espírita, não tomar passe, não foi de uma casa espírita, se não tomar uma água purificada. A gente cria esses tipos de rituais aí, ó, que eles acabam induzindo as pessoas incautas a fazerem. É preciso ter muito cuidado mesmo, muito cautela. Água, como se diz assim, né? Canjo de galinha, cautela e canjo de galinha não faz mal a ninguém, né? Quarta-feira nós damos continuidade a esses detalhes. Eu paro aqui, porque esse capítulo é longo, e nós vamos ver depois como é que vai ser a doutrinação, qual o resultado da doutrinação com esse sacerdote, filho dessa senhora aí, tá? Então, um bom 2022 para todo mundo mais uma vez, e que Jesus nos ampare em nosso propósito, que hoje, primeiro dia do ano, possamos, 2022, refletir sobre tudo isso. Às vezes com energia na palavra, mas a gente precisa ter muita atenção para que serve uma casa espírita. Uma casa espírita realmente não pode ser um núcleo de ilusões, de fantasias. Um grande abraço para todos.